wanna do the thing. I don't wanna have you, baby. I just wanna Fala have Indaiatubano, fala pessoal que acompanha aí o canal Porquê Política. Hoje eu gostaria de começar o programa de uma forma diferente. Lohan, seja bem-vindo mais uma vez. Querido, como é que você tá? Vamos lá para mais um programa. Gostaria, como administrador também dos perfis do Porquê Política, nas redes sociais, principalmente no Instagram, fazer uma retratação ao professor Sérgio, que em um dos nossos comentários eu acabei colocando que, em nome do professor Sérgio, naquele caso das câmeras em sala de aula, ele não era favorável. Mas, enfim, foi um erro meu de digitação. Acabei me esquecendo de marcar o Dr. Túlio e também o Dr. Otiniel, que ele sim fez uso do nome não só do professor Sérgio, como também do Leandro Pinto, para justificar o ponto de vista deles. Sim. Alegando que o professor Sérgio não achava viável ter câmeras em sala de aula. Sim. E procurado também pelo chefe de gabinete do professor Sérgio, ele explicou que não é esta a visão do professor Sérgio. Muito pelo contrário. Já é utilizado câmeras em sala de aula. Sim. E salas essas que o próprio professor Sérgio já dá aula em... Foi o que ele falou pra mim. Ele falou assim, pô, cara, eu trabalho debaixo de câmera em sala de aula há 30 anos já e eu não tenho problema com isso. Eu falei assim, não, pera lá, vamos resolver isso aí. E realmente foi o que você falou. Você escreveu certo, mas faltou uma explicaçãozinha ali. Faltou explicações, porque é igual eu deixei. Falando Em nome. em nome. E acabei me esquecendo realmente de marcar quem realmente fez uso da palavra, não. Fez uso do nome do professor Sérgio para poder fazer essa justificativa. Você só foi replicar o que foi falado. E por incrível que pareça, Indaiatubanos, já estamos há mais de um mês que foi pedido vistas e ainda até agora não foi votado. Mas enfim, gostaria aqui mais uma vez de começar também com uma mensagem e cobrar o Poder Executivo, cobrar a secretária de Assistência Social, Viviane Barnabé, para que o poder público tome conta dos espaços públicos em Indaiatuba. Porque temos visto em várias páginas, acontece em Indaiatuba, quero aqui mencioná-los. Por incrível que pareça, é uma das únicas páginas que eu tenho visto fazer críticas realmente muito fortes em relação à atuação do Poder Executivo. Né? Muito pontuais também, só que fortes. Críticas que realmente, apontamentos que realmente fazem parte do dia a dia do Indaiatubano. Do que você está falando, William? Do que eu estou falando? Moradores de ruas têm tomado conta dos espaços públicos na cidade. E isso são bairros nobres, periféricos, centrais, matas, até mesmo em matas ciliares, eles têm tomado conta. E isso eu estou falando de relatos que estão chegando, tá, através de denúncia. Então, o doutor Custódio Tavares, nosso representante do Executivo, fazer um alinhamento. Porque conversando mesmo com alguns guardas municipais, eles falam, a gente está sobrecarregado. O Massaioli, que é secretário de Segurança Pública, ele tem feito um trabalho exímio em relação à segurança pública do município e realmente humanizado. Alguns guardas que eu conheço, eles já compartilharam isso. Mas, infelizmente, enquanto não houver cooperação de outras secretarias que deveriam sim estar envolvidas, assistência social, segurança e outras... E a gente traz os serviços do CRAS, por exemplo, que é para ser utilizado para isso. Secretarias também da saúde, porque não é só questões... Não é só segurança pública. Não é só questão de segurança. Na verdade, o morador de rua tem uma grande introdução nisso na questão de saúde pública, porque eles estão na rua, eles estão voláteis a sol, chuva, vai gerar problemas de saúde, além de que muitos deles, acho que a grande maioria, são usuários de drogas. Exatamente. Então, e o que eu gostaria de linkar com toda essa informação é, você que está assistindo, você concorda que só uma aprovação em sessão plenária foi aceito por unanimidade na semana passada, foi sancionado, que as empresas destinar 5% das vagas de emprego, tudo bem que não precisa ter nenhuma capacitação profissional, mas destinar 5% de vagas de emprego para moradores de rua, será realmente suficiente para reintroduzi-los na sociedade? E nem vai porque eles não vão querer trabalhar. E aqui eu quero trazer uma questão, já que você entrou nisso, porque eu já contratei pessoas que, até um pouco mais próximas, mas eram usuários de drogas, e, pô, tá difícil minha vida, tal, me dá um serviço aí, me ajuda, tal. Pô, você vai lá, você bota o cara para trabalhar. Você fala para ele, tem esse trampo para fazer, vai lá e faz. Você pega o cara para um trampo simples, você não pega para ele para alguma capacitação técnica ali que não vai ter. Certo. E aí você fala pro cara, pô, executa aí. Ele vai, 1 dia, 2, 3, 4, 5. Recebeu o primeiro pagamento? Aí ele pede o primeiro pagamento.
Na segunda-feira ele não aparece. Aí eu já cheguei na situação de, pô, o cara não apareceu, eu vou lá ver o que tá acontecendo. O cara tava noiado de droga. Aí o que acontece? Existe algo que eu, Lohan, possa fazer sobre isso na vida desse cara? Não. Aí já tem que entrar o poder público. Tem que entrar assistência social, ajudar esse cara. É psiquiatra, é psicólogo, é internação. Aí também tem uma questão de legislação federal, que seria internação compulsória, né? Mas isso é algo que tem que ser lutado. E infelizmente no país não é. Não é, infelizmente. Parece que tem político que gosta de manter morador de rua. E pelo que a gente acompanha, a miserabilidade no Brasil, a cada ano que passa, aumenta ao invés de diminuir. E não há um acompanhamento. Vamos supor, teve um exemplo, citando um exemplo de um dos guardas que me abordou, falou assim, por que hoje no município não tem um acompanhamento para saber o histórico da vida dessa pessoa, o real motivo pelo qual ela está nas ruas, se realmente é só droga? Aí entra psicólogo e psiquiatra. Entra um filtro. Realmente precisa ser filtrado essas pessoas. Mas é assistência para psicólogo e psiquiatria. O que me assusta é, essas pessoas têm ocupado espaços públicos, estamos falando de parques de diversões, temos aí exemplo da Praça da Liberdade, uma das mais populares da cidade, uma das mais conhecidas da cidade. O bairro Vila Furlan é um grande reduto de onde tem moradores de rua. Outro bairro que tem muito é a região do Santa Cruz, Costa e Silva. Região central também. É sabido, na região central também, até porque na região central eles acabam recebendo um conforto por causa de doações que as pessoas levam, de comida, roupas. Mas nos bairros, alguns que eu citei fora outros, por que eles se acumulam lá? Justamente porque tem pontos de vendas de drogas nesses bairros. É sabido que existem esses pontos de venda. Sim. A polícia faz, e a gente vê no Instagram da Guarda Civil... A atuação da Guarda Civil. A Guarda Civil sempre fazendo apreensão de drogas. Meu irmão, dá 2 dias, tem gente vendendo droga lá de novo. E puxando um pouco desse assunto, é igual eu ia falar. Na Praça da Liberdade, uma das praças mais conhecidas do município... É pertinho da Furlan. Pais estão ficando com receio de levar. Eu recebi uma denúncia de que uma mãe foi levar as filhas para poder passear e simplesmente uma delas ficou com vontade de ir ao banheiro. Tudo bem que é tudo cercado ali. Mas simplesmente um morador de rua foi e deu um susto nas meninas. Bateu com tudo no alambrado e as meninas ficaram assustadas. O tio ali pegou e assustou. E essas pessoas geralmente estão armadas. De alguma maneira eles estão com lâminas. Com facas, com lâminas. Lâminas às vezes até artesanais. Facas artesanais. Vira e mexe é relatado brigas na Praça Central ali, na Praça Dom Pedro. Infelizmente, para as donas de casa que decidem ir aos finais de semana, principalmente aos domingos, nas feiras, costuma presenciar cenas de sexo ali na frente, principalmente, das Casas Bahias, ali da Candelária. Sim. Relações sexuais em cima ali daquela cobertura mesmo que tem na frente dos Correios, ali da região central também. E praticamente você não vê uma atuação realmente para frente da prefeitura, vamos se dizer. Não, realmente estamos aqui para fazer a mudança. Sim. Então, doutor Custódio, eu gostaria que você visitasse algumas redes sociais de alguns outros prefeitos que têm realmente atuado de forma... Eu quero trazer uma historinha aqui que você falou deles sempre estarem armados. É uma historinha que aconteceu comigo, na verdade, no bairro Cidade Nova, faz alguns anos. Então, eu cheguei na rua e tinha um cara muito suspeito, zoião instalado, tal, mal arrumado. Desculpa a palavra, um noia. Com a bicicletinha pra lá e pra cá. Eu cheguei, encostei a caminhonete, eu fiquei dentro do carro olhando. Eu olhei pro retrovisor, o cara parou, não fez nada. Ele passou do meu lado, desculpa aí, senhor. E foi pra frente. Um cacão de vidro desse tamanho na mão dele, pontiagudo. Eu falei, mano, esse cara vai fazer merda por aqui. Desci do carro, falei, ô Joe, solta essa porra aí. Solta aí, mano. Desculpa aí, senhor. Solta agora, mano, solta. Ele soltou. Falei, agora você vaza. Ele vazou. Aí peguei, liguei pra guarda, falei, indivíduo assim assado, tava com um caco de vidro na mão, não sei o que e tal. Perfeito. Seguiu pra tal direção. A guarda deve ter feito o trabalho dela. Tava se mudando ali pra rua, uma senhorinha. Ela saiu assim do portão. Moço, obrigado. Eu tava com medo porque eu tô descendo as compras aqui, as mudanças, e ele tava passando aqui com essa lâmina. A senhorinha assim, ó, tremendo. E infelizmente... Eu quero trazer essa história, na verdade, pra ver se há uma comoção, então, do Poder Executivo, dos nossos vereadores também, para trabalhar em cima disso. Já que a cidade realmente é a cidade mais segura... Resolver zerar essas situações não vão existir. Vamos ser realistas, né? Aqui. Mas reduzir ao mínimo possível que essas coisas aconteçam. E geralmente trazer o que a gente traz aqui. Por que política? Por que estamos discutindo sobre isso? Porque nós, cidadãos, temos que discutir a política. Porque realmente... Não esperar que nossos vereadores façam isso. Exatamente. Mas falta
Falta, como a gente sempre tem dito aqui, falta um pouco da atuação dos nossos vereadores. Infelizmente falta. Temos 12 vereadores e costumo conversar com um assessor e ele fala assim, eles estão preocupados em aumentar o número de cadeiras. De 12 para 15 ou 17 cadeiras. Certo. Só que o indaiatubano, de verdade, o brasileiro, quem gosta, o cidadão que gosta de política, ele não quer saber de aumentar o número de cadeiras. Ele quer saber de resolver os problemas de zeladoria da cidade. Eles não querem aumento de quantidade, eles querem aumento de qualidade. Sim. E um executivo e um poder legislativo que não atua, que não fiscaliza, que não vai para cima, não traz qualidade para o município. Na verdade, traz uma comodidade. Uhum. E se tratando da cidade que realmente vira e mexe, acontece de ganhar prêmios sobre a segurança pública, eu acho que a segurança, em alguns pontos específicos, não é uma crítica à Secretaria de Segurança Pública, porque não depende só dela, esse aumento de número de moradores, até porque, como eu disse, não é só em regiões centrais. Você vai, por exemplo, no Parque Floresta, lá no Jardim Paulista, você que é morador e assiste o podcast, comenta aqui embaixo. Moro e realmente eu mesmo fico com receio de levar os meus filhos para poder passear durante a noite. Sim, sim. Durante a noite que eu falo assim, 7h30, 8 horas. Não, nós temos filhos, a gente fica com medo de qualquer coisa. Quer ver outro ponto? A gente não consegue deixar eles brincando e a gente Rua João Martini, na altura do Mercado Cidade Nova, já certo. Próximo ali ao Lauro Bueno. Certo. Aquela região tem alguns restaurantes. Esses dias eu precisei almoçar nesse restaurante. Em menos de 1 hora que eu fiquei lá dentro desse restaurante, entrou 3 moradores de rua pedindo refeição. E você vê que são pessoas que não têm capacidade nenhuma de assumir o emprego, vamos dizer, ou ser reinseridos de forma só através de um emprego na sociedade. E aí que é triste, cara, porque se o empreendedor ali, ele for ficar fazendo boa ação com o negócio dele, doando comida o tempo todo pro morador de rua que aparecer, ele fecha o negócio dele. E o problema não é só o proprietário do restaurante. Não dá. O problema é os clientes desse restaurante que são coagidos, que na minha opinião é uma coerção. Paga um almoço pra mim? Quem vai querer voltar num restaurante desse? Então. Tem toda essa questão. Sim, sim. Então essa questão está na Morada do Sol, que é um bairro periférico, vamos dizer. Paulista, tá também ali em torno da Praça Central, no Boulevard da Secap, que é outro local que realmente, uma hora ou outra, sempre tem problemas de moradores de ruas ou de quem é usuário de drogas, ali sempre tem discussões. Até briga de faca já teve entre eles. Briga de faca, briga de pau. Cara, e ainda quero engatar aqui que você falou deles pedirem refeição, né? Eu não vou opinar sobre isso, porque cada um é cada um. Na porta da minha casa, se morador de rua pede comida, eu tenho alguma coisa, tem uma fruta ali, eu vou dar, Perfeito, não vou negar. Mas eu não dou dinheiro, não me peça dinheiro no semáforo, morador de rua, que eu vou falar não. Porque o dinheiro não vai pra comida, porque ele vem com aquele chaveco. As crianças estão com fome, isso aqui. Não, você tá com vontade de cheirar. Eu não vou te dar dinheiro. Não falo isso, mas eu penso, né? Então não dou dinheiro. Teve uma ocasião que morador de rua estava tomando uma cerveja no bar e veio pedir cerveja. Certo. Não, eu não dei. Se ele pedisse comida, considerava. Pediu um lanchinho ali, alguma coisa. Não, pediu cerveja. Não. Não deem dinheiro, não sustentem o vício do morador de rua. E inclusive, tem algumas campanhas da prefeitura, que eu não vou falar que ela é 100% omissa, porque não é. Tem algumas campanhas que eles colocam lá, não dê esmola. Isso. E ligue no 0800 e tal. Mas eu acredito que sim, precisa de uma força conjunta entre Secretaria, voltando a repetir, Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Assistência Social e também Secretaria de Saúde. Qual que é o principal ponto nisso? Essas 3 secretarias, elas deveriam sim chamar as instituições religiosas que, hora ou outra, está fornecendo alimentação para essas pessoas nas praças, que este é um grande... Na minha opinião, eu já pertencia a esses grupos de levar uma marmitinha, uma sopa em época de frio, mas sabe qual que foi uma resposta que eu ouvi uma vez de um morador de rua? Cara, para nós tá cômodo, porque nós continuamos nas ruas, não precisa se preocupar em pagar conta de água, de energia, não precisa, e todo dia tem alguém que vai trazer aqui um prato de alimento pra gente. Então, o que seria viável? Na minha opinião, tá? O ex-prefeito não, o prefeito atual da cidade de São Paulo, ele decidiu tomar uma decisão no ano passado, se não me falha a memória, de querer proibir
essas instituições religiosas de pegar e fornecer alimento na Mas Cracolândia. é uma questão social muito forte. Sim, é uma questão social muito forte. E não é essa a intenção. Eu acho que não é esse o caminho também. Mas deveria sim haver um credenciamento dessas instituições religiosas para que elas compactuassem de um mesmo projeto e destinar essas pessoas. Quer mesmo ajudar essas pessoas? Ajude tirando elas das ruas. A prefeitura tem alguns vínculos com algumas instituições, com algumas ONGs. Comunidade Farol é um exemplo. Sim. Destinar essas pessoas para essas comunidades. Porque qual que é o... Cara, mas aí eu vou cair de novo na ideia da internação compulsória, que não é uma discussão municipal. E infelizmente não vai acontecer nunca. Mas por quê? Você falou da Comunidade Farol, vem na minha cabeça. Já vi mulheres que foram encaminhadas para lá. Alguns casos em específico. Bom, minha mãe é professora, então eu conheço... Sim, perfeito. Vejo bastante desse mundo. Fica 1, 2, 3 dias, fica uma semana ou 2, e não volta mais lá. Dá perdido. Certo. Porque não quer viver aquela vida regrada que tem lá. Você tem que cumprir regras, tem horários. Você sai, trabalha, volta. Você volta, você tem aula, você tem curso, você tem bastante coisa. Mas é regrado. Eles não querem, eles querem a libertinagem. E eu entendo que é porque eles são dependentes químicos. Sim, eu entendo isso. Eles não têm raciocínio próprio praticamente. É a droga pensando por eles, é a abstinência. Às vezes é o próprio álcool, né? Porque nem todos que estão nas ruas... O álcool também é uma droga. Sim. Eu entorto caneco também, mas é uma droga. Tá? A questão tá no vício, no excesso. Eu tomo 2, 3 cervejinhas, eu tomo uma caipirinha. Eu não vou lá entortar o caneco e cair. Certo. Né? É o mesmo para as drogas. É que daí quando a gente fala de droga, cara, a gente entra, por exemplo, na cocaína. O efeito do álcool é uma coisa que você consegue largar. Tá? Você consegue. Difícil, mas consegue. É porque o álcool também está atrelado a outros problemas psicológicos. O álcool ele é o refúgio, algum problema familiar, algum problema E financeiro. geralmente a porta de entrada para as drogas e mais é a porta de potentes. entrada, isso é fato. Só que a pessoa caiu na cocaína, aí a gente entra numa questão neural. Que a cocaína ela começa a mexer nos neurônios, nos negocinhos que tem aqui atrás do cérebro, que liga aqui no pino, não sei das quantas. E aí essa parte passa a não funcionar muito bem. Só que daí a pessoa cheira, volta a funcionar. Desenvolve esquizofrenia. E aí vem os outros problemas. Todos os problemas. Ou seja, é uma questão de saúde pública também. Sim, cara, é muito severo isso. Então, é um assunto muito difícil de se discutir para nós aqui, que é 2 leigos falando sobre o assunto, mas é interessante se discutir. Mas que tem que ter algo um pouco mais severo com essas pessoas que são usuárias de droga. Querendo ou não, traz uma amplitude de questões políticas que, embora pareçam locais, não é. Você sabe, e aí eu escutei histórias do seguinte, né, de fulano chegar e falar assim pra mãe, pra um tio, pra um avô, em sã consciência, no momento, falar assim, ó, me acorrenta, me interna. Eu posso me bater, posso tentar me rasgar, me interna. Aquele momento de consciência. Pessoas que realmente querem. Querem, mas ele estava num momento de consciência e não de abstinência. E aí a família fez isso. Trancou uma semana no quarto, deu um jeito, meio severo. Só que aí a pessoa passou a se livrar daquilo e começou a se sentir melhor. E uma vez... Mas aí é que está o problema. A grande maioria tem as suas recaídas, caso não tenha um acompanhamento psicológico. Aí isso que eu ia falar. E eu conheci um cara também, que ele foi usuário de cocaína por um tempo. Ele falou que ele já estava 18 anos longe da cocaína. Esse cara já tinha quase 50 anos. Ele falou assim, foi quando eu morei em Sorocaba, numa república. Perfeito. Ele falou assim, Lohan, você percebeu que eu tô na sacada todo dia à tarde e eu fumo 3, 4 cigarros? Falei, beleza. Ele falou assim, eu não fumo cigarro o dia inteiro. Só que de noite me dá vontade de cheirar. E eu preciso de algo que me acalme. A nicotina. O cigarro é o refúgio. Então, que também ele substituiu o vício. Ele substituiu o vício. Então ele fuma um cigarro, toma uma cervejinha, ele ia tomar um banho, ia descansar. E ele falou assim, eu tô fazendo isso há 18 anos e há 18 anos eu não tenho recaída. E eu achei maravilhoso isso. Não, certo. Apesar do cigarro ser nocivo, sim. Que daí é aquela coisa. Mas não é uma cocaína, entendeu? Mas mesmo assim acaba substituindo um vício por outro. Agora, mas por que eu vou puxar aqui, que eu sei... Eu só queria dar um exemplo aqui. Eu queria na verdade, fazer um apelo para os pais. Certo. Pais, quando seus filhos tiverem seus 15, 16 anos... Conselhos do Lohan. Guarda uns 4 mil, 5 mil reais, compra um Chevette, um Peugeot, larga na garagem e fala pro filho, tosse. Não, um Chevette, um Peugeot dá pouco trabalho, tem que ser um Maré. Um maré é bom. Ele vai torrar a grana dele naqueles carros, não vai ter dinheiro para comprar droga. Pronto, resolveu. E vai ficar inteligente, que vai manjar de mecânica. Perfeito. Mas por que eu tô falando isso? Voltando para sessões ordinárias, porque é bem ordinário. E ainda falando de psiquiatria, e ainda falando de psiquiatria, indicações também de policiamento. Por que estou falando isso daí? Porque nós tocamos nesse assunto para estender mesmo. Claro. Pro Indaiatubano, e já quero estender aqui, se você não é de Indaiatuba e está acompanhando também o nosso podcast, primeiro passo,
Traz o título de eleitor pra cá. Não. Errou. Se você tá em aqui Indaiatuba. não Se foi você tá em Indaiatuba. Se você não é de Indaiatuba. se não é de Se não é de Indaiatuba. Indaiatuba e tá nos acompanhando, primeiro passo, se inscreva e comenta aqui embaixo de qual cidade você é e como que está essas questões sociais na sua cidade. Sim. E qual é o vereador da sua cidade que tem atuado em prol dessas causas. Sim. Porque aqui em Indaiatuba, por enquanto, nenhum. Mas vamos equilibrar Mas o enfim, jogo aqui. curta, compartilha e vamos trazer uma nova análise. Mas vamos equilibrar o jogo aqui, porque o problema de moradores de rua não é exclusivo de Indaiatuba, sabemos. Exatamente. Sabemos. É aquilo que eu falei. Traz um assunto político local, mas que tem uma amplitude Isso. nacionalizada. Isso Sim. daí é E fato. apesar do problema ser nacionalizado, mas a gestão pública de Indaiatuba tem seu Tem dever por sobre isso. obrigação Exatamente. atuar sobre isso. É claro que dentro das suas diretrizes municipais, mas enfim, tem poder de atuação sim. Mas já que eu comecei a falar, se você mora em Indaiatuba e ainda não transferiu o seu título de eleitor para Indaiatuba, transfira o seu título de eleitor. Eleições Você estão pode fazer online a transferência, você pode ir até o cartório eleitoral do município também para fazer a transferência. Faça isso. Você mora em Indaiatuba? Vote em Indaiatuba. Ah, mas eu voto lá no norte, lá no sul, lá no centro-oeste. Transfira. Você mora lá? Você mora lá? Então por que você vai perder tempo indo justificar? Perde o tempo indo votar. Você já vai ter que ir lá mesmo. Transfere o título e ajuda a resolver os problemas da sua cidade. De 3,50 em 3,50, Fatura, o os TSE cara fatura. Fatura demais. Então, Você já paga muito imposto, não vai pagar 3,50. 3,50. Que pesa no bolso, hein? Você pegar um busão e tiver faltando 3,50 no bolso, você não entra, não. Mas, enfim. Por que trouxemos juntos esses assuntos a respeito de policiamento, de como a guarda tem atuado frente a esses problemas, que não é um problema só da segurança pública, embora eles tenham atuado muito bem. Porque vemos repetidas vezes, durante várias sessões e nas sessões que ocorreram neste ano, em todas elas teve uma indicação. Aumentar policiamento em torno das escolas municipais, aumentar policiamento no bairro tal, aumentar o policiamento nos bairros mais distantes, centrais, nobres, periféricos. A grande questão. Fato é, não temos efetivo. Exatamente. Não temos efetivo. Esse daí é um fato. A cidade cresceu e precisa-se aumentar o efetivo para atender as demais áreas. Exatamente. E dentro dessas indicações há bastantes e realmente precisa. Realmente precisa. Há aí o concurso público que está em andamento, o edital. Tem aquele que ainda não foi ressarcido para quem pagou. Que infelizmente isso daí está demorando. A prefeitura alega que é coisa do Ministério Público. Eles vão enrolar isso aí, igual a história dos 53 milhões lá daquele banco lá que faliu coisa de 20, 30 anos atrás. Mas Eles vamos levantar. eles vão enrolar isso. Você é de Indaiatuba, sabe dessa história que ele está falando? Cadê os 53 milhões? Não. E voltando também. É coisa antiga isso aí, é coisa antigo, antiga. Mas trazendo o assunto aqui, Sim. questão de policiamento e também tem as questões de algumas indicações de alguns vereadores. O Barnabé indicou aumentar o fornecimento de atendimentos de psiquiatria. Sim. Teve um outro vereador, eu não vou me recordar. Ele pediu mais foco, né, da gestão, o senhor foco da prefeito, gestão. na questão da psiquiatria. Dona Heloísa Salatino, Por causa da secretária ele até da menciona Saúde. a questão de prevenção de suicídios, né? Sim. Então é uma coisa pesada, forte. E tem também a questão também de aumentar não só no hospital dia, na ala de atendimento do hospital dia, mas também há uma indicação, não vou me recordar o vereador, mas que foi mencionado, aumentar consultas psicológicas nas UBS. Seria excelente. É importante, porque um quadro psicológico evolui muito fácil. É uma linha muito tênue para ser levado para um quadro psiquiátrico. E qual tem mais custo para o município? Aí vale a discussão, realmente a indicação. Estudar, planejar, sentar assistente social, porque envolve também muito da questão assistente social. Eu ia falar assim, o que tem mais custo? Não sei, porque cada caso é um caso. Tem gente que vai precisar do psicólogo e não do psiquiatra. Tem gente que precisa do psiquiatra. Sim, só que para o psicólogo município, não. o que é mais caro? Você tratar uma pessoa... É mais caro não tratar. Sai muito mais caro. Mas para o município, você vai ter uma população o que doente. fica mais caro? Você fornecer consulta psicológica para que não seja potencializado, evoluir, vamos supor, para alguns quadros aí de investir na depressão. manutenção e melhor a prevenção. Melhor é prevenir. Para não ter que corrigir depois os problemas. Quando eu atuava quando eu atuava como técnico de segurança do trabalho e tinha aquelas Você era aquele cara chato. aquelas eleições de temas de CIPA. Você era o cara que falava pro mano que tava em cima da escada.
põe o cinto, faz a linha da vida. Não voltado pra essa questão também de segurança. Sério esse cara? Mas eu era aquele cara que levantava o tema, qual que vai ser o tema da CIPAT, que é a Semana de Prevenção de Acidentes. E hoje tem algumas leis, inclusive, fica o recado para a prefeitura, tá? Você que emprega aí, tem os comissionados, tem os estatutários em comissão, que tem uma pressãozinha psicológica, hoje a empresa ela é obrigada a resguardar pela saúde psicológica do colaborador. E tem aquela questão que tem o tema. Mais vale 5 dedos na mão do que alguns voando. Ou seja, mais vale a prevenção do que esperar a boiada estourar a cerca e ter que correr atrás do prejuízo. Então, vamos dar uma atenção maior para essas questões de saúde, principalmente os nossos vereadores, que são... tem aí o doutor Túlio, doutor Otiniel, começa a trazer essas questões de saúde. O indaiatubano quer saber de questões de saúde. Inclusive, há muitas reclamações nas redes sociais de negligência médica, pessoas que estão morrendo após se receber alta médica. Não, sua filha não tem nada. E aí eu te pergunto, você doente, você fica produtivo? Não produz. Não dá. Não dá. Você tá gripado, você pode até fazer uma coisinha ou outra, mas você não vai trabalhar direito. Não vai trabalhar direito. Imagina outras coisas piores. E psicológico também entra nessa. Entra muito. Se você tem uma população tratada com saúde, a população é produtiva. Perfeito. População produtiva, município arrecada. Município arrecada, retribui para a própria população melhoria de vida. É simples, cara. O giro é assim. A gente entra numa espiral de crescimento. De crescimento. E infelizmente, precisamos, felizmente, infelizmente não temos, mas precisamos, felizmente, de pessoas que se... Trava a língua. Por causa que é muito infeliz da nossa parte como sociedade ver que pessoas não se interessam mais por política. Porque, querendo ou não, vocês conseguiram acompanhar a linha de raciocínio? Eu acho que eu vou corrigir você Tudo envolve política. Sim. E quando nós não ocupamos esses espaços, deixamos lacunas para as pessoas más. Lacunas para corrupção. Eu vou trazer não estou falando que tenha corrupção, mas deixa lacunas para corrupção, desvio de conduta, aparelhamento. Eu vou trazer uma frase aqui seguido de uma correção, no meu ponto de vista, que você falou. Existe uma frase, os homens de bem que não querem fazer política serão governados pelos homens maus que querem fazer. Só que daí você sabe como que é. Aí calma lá. A palavra correta que o próprio... Essa daí é uma frase, uma interpretação de uma frase de Maquiavel. Que ele fala que os imbecis, que a pessoa de bem que não se ocupa da política serão governados por imbecis. Isso. Então, quero até fazer para ficar um corte bonito depois. Mas tem uma frase que diz: os homens de bem que não querem fazer política serão governados pelos homens maus que querem fazer. E você que é uma pessoa de bem, você não pode deixar de trabalhar um dia para fazer o bem. Você tem que trabalhar todos os dias de maneira árdua. Você tem que ter a mesma audácia dos homens maus para fazer o bem. Porque os homens maus, eles são audaciosos. Eles dão a própria vida pelo que eles querem. Fazer o mal. Se você quer fazer o bem e você não está disposto a dar a própria vida pelo bem, você vai fadar o seu mundo ao fracasso, ao mal. Faça o bem todos os dias. Perfeito. E eu quero trazer mais uma questão aqui. Vai ter várias interpretações disso, mas Deus ama os homens que sabem usar suas espadas, mas preferem mantê-las embanhadas. Sim. O homem de natureza, o homem, raiz, testosterona, ele tem o dom da violência. Cabe a ele ter a ética de usar a violência para o bem ou para o mal. Certo. Nós somos homens de bem, mas nós temos o dom da violência também. Se alguém ousar mexer com a sua família, eu não sei do que você é capaz de fazer. Qual que vai ser a reação? Eu não sei. Eu sei que não vai ser legal para quem mexer com a sua família. Não é o lado racional que vai responder pela... Exatamente. Você vai proteger com todo o sangue. Eu estou Sim. trazendo esse exemplo. Então, você tem o dom da violência, mas ela é a espada que está embanhada o tempo todo. Você não fica andando com a sua espada, né? Então, você que é do bem, você sabe, você é homem, você sabe que você tem o dom da violência. Certo. Eu trago esse exemplo, mas isso pode ser também o dom de ser ativo na política, criticar, falar, expor, mostrar, trazer pessoas para a política. Faça isso, não tenha preguiça, não tenha má vontade. É um trabalho de enxugar gelo. Mas você vai enxugando, e você vai colher algumas pessoas boas de lá. Você vai juntar pessoas para trazer para o mundo da política do seu município e conseguir mudar essa realidade. E aí eu trago algo... E trazer pessoas que eu via... Voltando nisso daí, trazendo a fala de um dos assessores lá que eu falei para você, da Câmara. Que às vezes a gente troca umas ideias. Não vou mencionar nomes, mas ele fala uma coisa que é verdade. A política precisa de pessoas que tragam qualidade. Isso. Não quantidade. Isso. Não precisa de quantidade. Isso. É qualidade do que está sendo apresentado. Isso. E perdi o rumo da fala, não onde eu parei.
sempre dou uma dessa. Cara. Eu sei que você fica querendo me dar... Não, mas, enfim, né? Era importante o que eu ia falar, mas é sobre realmente trazer as pessoas para a política. Mas que sim, vai. Para impactarem também, para impactarem realmente a sociedade. Vamos pro próximo. Mas trazendo também, nessa questão de transformar realmente a política local, eu vejo que nós temos feito temos dado um passo importante para a transformação da visão política do município. Por que eu falo isso? Eu tenho notado alguns comportamentos, eu assumi esse compromisso de assistir todas as sessões plenárias possíveis este ano. Todas mesmo. E eu percebi que... E você está firme nisso. Sim. E eu acompanhei que, através desse podcast, através de muitas outras páginas que fazem uma oposição mais consciente, que tem levantado alguns questionamentos pertinentes, a mudança de atitude dos vereadores. Sim. Eu falei há pouco tempo atrás que os vereadores eles são preocupados mais em atuarem e, vamos se dizer, utilizarem da imagem política de outros governantes, de uns ex-governantes, o rei da cidade. É uma babação de ovo muito grande. E, felizmente, alguns vereadores têm se despertado para, qual que é o legado que eu vou deixar para a cidade? Exatamente. E começaram a atuar de formas diferenciadas, elogiar aí o trabalho da vereadora Clélia, que embora faça parte da base governista, em alguns pontos e alguns aspectos, tece algumas críticas. E principalmente no que cerne assuntos sociais, ela sempre está atuante. Sempre está atuante. Tudo que é assunto social. É ajudar o próximo, é educação. E nessa questão de... Não vou falar de enxugar gelo, mas bater com luva de pelica. Na última sessão, o Leandro Pinto fez uma indicação a respeito do recapeamento de algumas ruas. De algumas não, da grande parte das ruas do Jardim Remo Lusopi. Uhum. Ele falou, é precário. E ele fez uma crítica, assim, muito contundente. Ele falou assim, não se resume só a parque ecológico, tá bonito. Ele elogiou a secretária Tânia Castanho pelo evento que está sendo maio musical. Uhum. Mas ele falou assim, não dá para se resumir só a marginal do parque ecológico. E temos feito... Se você levantar, realmente, há muitas questões de recapeamento. Só que enquanto alguns, que é do povão, igual o próprio Leandro Pinto, tá defendendo a tese de indicar recapeamento na Morada do Sol, Remo Lusopi. Quero lembrar que tem também os bairros mais periféricos, tem também Costa e Silva, tem Califórnia, o próprio Núcleo Habitacional Brigadeiro Faria Lima, SECAP. E não a cidade inteira tá... Não é só recapeamento, não. É precário. Não é só recapeamento que a cidade precisa. Quando for fazer loteamento, faz um asfalto decente para não degradar em 10 anos. Faz para durar pelo menos 30 aninhos. Só que é uma estimativa boa. Mas sabe onde que está o problema? Sentaram recentemente com a equipe da Congás para poder estudar os futuros projetos, ampliação e tal. O que adianta realmente investir sem planejamento? Porque eu acredito que deveria haver um planejamento entre a Secretaria de Obras do município com a Congás. Para onde que vocês estão pensando em estender? Para que vocês possam fazer essa extensão do fornecimento de gás. Para que no novo loteamento já faça a infraestrutura, para não ficar cavucando buraco depois. Exatamente. Tudo Só isso. que é igual no próprio perfil da Câmara Municipal, eles meio que dão uma pincelada nisso. Há um custo para poder fazer manutenção. Ou seja, vira e mexe, tem que fazer a devida manutenção. Adutoras, tem que abrir, vai romper calçado. Só que a forma que eles têm entregue a qualidade do asfalto após o... Você já viu aqueles vídeos que às vezes aparecem em Reels, Instagram? Aparece pra mim muito. Pô, tem um buraco numa rua, numa cidade na Alemanha. Na Bélgica, sei lá. Aí tem um buraco. Os caras vão lá fazer um recorte, bem maior que o buraco, recolhem as pedras, fazem o pisoteamento do solo de novo, joga o piche, joga pedrisco, vem com o asfalto em cima, asfalta. Primeira coisa, a manta de aço, eu já já vi vi muito disso. Não, nesse vídeo não tinha manta. Mas eles fazem o nivelamento certinho. Cedeu a boca de lobo, não sei, aquele redondo. Perfeito. Cedeu a tampa. Cedeu 2 centímetros. Eles foram lá, fizeram o recorte, botaram o outro, fizeram bonitinho, niveladinho. Deixa niveladinho. Você sabe qual é o nome disso? Respeito. Principalmente com quem paga Respeito com a população. Respeito com os bens da população. O carro, a moto, o caminhão, a caminhonete. É o respeito. Certo. E aí eu trago o que eu falei no último podcast. A vergonha de buraco que eles taparam na rua Paul Harris, naqueles 2 buracos que eu mostrei lá, porque simplesmente jogaram pedra em cima,
pisotear. Pisou e deixou lá. Você passa com o carro, Se joga você vai piche numeral pra trás, se você vai numeral pra frente, tá cheio de buraco ainda. E falar de numeral pra trás e numeral pra frente, que é o que eu gostaria de falar aqui, é que enquanto alguns vereadores realmente lutam pra você que é do povão, o doutor Túlio fez também uma indicação de recapeamento. Mas para um trecho da Avenida Manuel Rus Pérez, que compreende aonde vai ser instalada uma nova rede de supermercado e um condomínio de luxo que tem aqui na cidade. Que bonitinho. Ou seja, ideia tubana, acorda. Brasileiro que está acompanhando a gente, acorda pra vida. Que bonitinho. Vê quem realmente está lutando por você. E aí vou até trazer uma questão aqui. Galera, eu sei que a gente está preocupado com questões de anistia, Bolsonaro, STF. É um problema sério, mas vamos dar uma leve desligadinha disso. Não pode desligar 100%, senão certo. engole. Mas comecem a olhar mais para a sua Local, própria cidade. local. Para dentro da sua própria cidade. Porque lá tem problema sim, tem corrupção sim, tem excessos Exato, sim. exato. Mas dentro da sua cidade também tem e você não tá vendo. E não tá vendo. Tá na sua cara, mas você não tá vendo. Na verdade, Então começa a olhar. temos um projeto de Lula 2.0 em muitos municípios. Porra! E a população, mas tudo bem, cidade é tranquila. Porque cai naquela discussão. Rouba mais faz. Rouba mais faz. Porque cai numa discussão muito grande. Quando a gente traz praticamente esse tipo de debate, vê que realmente estão transformando. Estamos transformando as sessões ordinárias aqui na Câmara Municipal de Indaiatuba. Então atue. Milite se for necessário. Opa. Mas faça parte da política local, porque nós vemos aí que tem alguns vereadores que são eleitos pelo bairro mais populoso do município de Indaiatuba, que é a Morada do Sol, e elegem sempre. São eleitos por lá e eles não estão lá atuante. Não estão atuante. Aí. E fica naquela dependência. Mas falando de pessoas que eu não via tanta atuação, mas hoje eu vejo, tira, por exemplo, o Índio. Índio, meu amigo, para finalizar esse podcast de hoje, eu gostaria de fazer uma declaração. Não é uma declaração de amor, tá? Mas é um elogio muito grande a uma crítica que você fez nessa última sessão. Por quê? Gasta-se muito tempo com moções. Daí há um esvaziamento assim, quase que completo da Câmara. Você vê lá todo o auditório da Câmara, há um esvaziamento. Porque acabou as moções, praticamente acabou. Acabou a moção, quem ia ser movido ali? Daí Vai embora. Quem foi congratulado, quem foi abençoado aí por uma moção, foi parabenizado, Isso. ele pega aquele certificadinho, olha, Vai embora. e há no regimento interno, pelo que eu pude entender... Pouquíssimos ficam para realmente assistir a sessão. Porque, de verdade, é um encontro de amigos, tá? Que às vezes escapa esse tipo de discussão. Só falta a cervejinha ali. Que é muito gostoso de ver, porque a gente vê que há um incômodo até mesmo dentro do próprio grupo político que apoia o Dr. Custódio. A base do rei. É a base do rei. Já faz mais de 30 anos, é sempre os mesmos vereadores. Só que o Índio, ele falou uma coisa, porque o que aconteceu? O que eu tô querendo chegar com isso? Perdeu-se muito tempo com moções, porque é 5 minutos cada vereador tem para elogiar alguém, para parabenizar, que não sei o quê. Congratulo por 31 anos de restaurante, congratulo por 20 anos de projeto. Mas esses caras praticamente nunca nem foram. Raras exceções você vê uma moção que realmente está parabenizando algo que realmente vale a pena. E o doutor Túlio falou assim, porque a gente precisa discutir, e isso é questão de regimento interno, ou seja, eles têm que decidir entre eles e passar por votação, para que seja reduzido de 5 para 3 minutos o tempo destinado às homenagens, o homenageado. O Cebolinha pegou e falou assim, a gente estava discutindo aqui nossos três, e os três eram Cebolinha, Alexandre Pérez e Otiniel. Porque outra forma que dava para fazer é mudar o regimento interno para 4 moções por mês para 2. E o Índio falou assim, eu não concordo. E eu quero pegar na sua mão, Índio, e falar assim, eu também não concordo. E falou assim, soltou uma que eu falo para você, é épica, e soltei essa semana no meu Instagram. O corte. É épico. Eu não concordo. Nós trabalhamos pelo menos um dia só por semana, na segunda-feira, e a gente se importar que seja 30 minutos a mais de sessão ordinária. Daí o Cebolinha tenta, não, porque é questão de regimento, qualquer coisa nós podemos estender para até 8 horas. Cara, se 7h30 tá batendo, a maioria dos vereadores está olhando pro relógio,
Se ficar até as 8, meu amigo, você vai arrumar uma briga que você não faz ideia. Por que não mudar o dia da sessão? Ou quem sabe... Primeiro passo. Ou quem sabe mudar o horário, Segundo passo. deixar a população realmente participar. E você que está assistindo, para finalizar, tá, pessoal? Você que está assistindo, como eu já disse, o Lohan já mencionou hoje, eu vou tornar a repetir. Você que é de Indaiatuba, mas não vota em Indaiatuba, mude seu título para cá. Urgente. Você que é de outro estado e não vota para deputado federal ou para governador do seu estado e você já está com mais de 15 anos, mude seu título. Até dia 28 o prazo? Até foi, na verdade, até o dia 19, no caso, né? Foi até o dia 19. Mas ano que vem tem de novo. Mas há tempo, sim, hábil para você poder regularizar. Mas aí ano que vem tem de novo, acho que ano que vem vai até abril. Eu acredito que multa você pode entrar sim, ainda consegue fazer a solicitação, você pode, eu acredito que não consegue regularizar. Mas enfim, mude seu título. Outro ponto importante, vem para a sessão, galera. Vem para a sessão, participe, atue, pressione. Exija mudanças que realmente vão impactar o seu dia a dia. Eu vejo pessoas reclamando que Indaiatuba é uma cidade que tem um custo de vida alto, que tem um aluguel alto, que mora num cubículo 4x4, mas não pressiona. E eu sempre vejo comentários em redes sociais, em diversas notícias, até a nível nacional. Acontece uma tragédia. Aconteceu porque ninguém faz nada. E você, o que você está fazendo? Ninguém vai fazer nada? Alguém vai fazer alguma coisa? Falou quem está no sofá. Começa por você. Vamos supor, comentários sobre acidente de trânsito. Comece por você. Pare a pare, rotatória é rotatória, verde é verde, vermelho é vermelho, olha retrovisor, presta atenção, pedestre é pedestre. Exato. E por aí vai. Respeito no trânsito. Estou citando exemplo do trânsito. Leva isso para os outros âmbitos da vida. E para as urnas? Leve isso para as urnas também. Porque eu não voto no Lula porque o Lula é da esquerda. Não voto nele porque ele é ladrão. Eu não voto no Bolsonaro porque o Bolsonaro é fascista. Cara, eu tô cansado, de verdade, é igual eu sempre falo. Eu fui bolsonarista até outubro de 2022. Perdeu? Vida que segue, vamos pra frente, vamos levantar novas lideranças e ir pra cima. O brasileiro precisa de menos discussões ideológicas, na minha opinião, tá? Essa é uma opinião minha. Precisa de menos discussões ideológicas e pautar o que realmente impacta no dia a dia. Seja projeto financeiro, seja projetos sociais, investimento em educação, investimento em cultura, investimento em saúde e principalmente na educação, tá? Sim. Eu falei educação, eu torno a repetir, educação. Sim. É a base de educação tudo. é a base de tudo, porque a gente vai salvar essa geração que está entrando agora para lá na frente ser uma grande nação. Perfeito. Encerrando aqui, eu quero pedir para que você me siga no meu perfil, @OJBWilliam, ou pode colocar lá o William Barbosa, já vai aparecer. Siga também o Porquê Política. Porquê Política, @Porquê Política, está aqui abaixo, não deixa de seguir, não deixa de se inscrever também no canal e mais um ponto, ative o sino de notificação e compartilhe. Cara, vem participar. Você está perdendo seu tempo fazendo muita crítica aqui, ó, enquanto você poderia estar participando, atuando. Estar lá na sessão. Surgira alguma coisa. Entra aqui nos comentários e fala assim, William, manda uma indicação para vereador tal, você que está acompanhando. Indicação lá da minha rua. Tem um cara que sempre fala isso daí nas sessões, mas isso daí é para outra hora. Lohan, meu amigo, mais uma vez, siga também aqui o perfil do nosso amigo. @Lohan Zanardo. E vamos junto, fazer política. Fazer política e melhorar a nossa cidade, nós como povo. Você tá aí na sua casa reclamando do quê? Já levantou a bunda do sofá hoje? Porque política. Vem. Valeu.